Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no nosso canal do YouTube, Filho de Deus. Eu sou Márcio Cândido, escritor, autor do livro O Filho de Deus, Fazei Tudo o que Ele vos disser, publicado pela Viseu Editora. E nesse canal nós estamos fazendo um estudo e um aprofundamento sobre os quatro evangelhos de Cristo. E hoje, com a passagem Disposição para seguir Jesus, que segue narrada nos evangelhos de Mateus e Lucas. E vamos fazer uma leitura e depois um aprofundamento. E faremos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E Deus seja conosco. Mateus capítulo 8, versículo de 18 a 22. Certo dia, vendo-se no meio da grande multidão, ordenou Jesus que o levassem para a outra margem do lago. Nisto, aproximou-se dele um escriba. Ele lhe disse: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Respondeu Jesus: As raposas têm suas tocas e as aves do céu seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Outra vez, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, deixa-me ir primeiro enterrar meu pai. Jesus, porém, lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos enterrem seus mortos. Essa é a narrativa de Mateus sobre a disposição para seguir Jesus. E agora vamos à narrativa de Lucas sobre essa mesma passagem. Lucas capítulo 9, versículo de 57 a 62. Enquanto caminhavam, um homem lhe disse: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que vás. Jesus replicou-lhe: As raposas têm covas e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse: Segue-me. Mas ele pediu: Senhor, permite-me vir primeiro enterrar meu pai. Mas Jesus disse-lhe: Deixa que os mortos enterrem seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Um outro ainda lhe falou: Senhor, seguir-te-ei, mas permite primeiro que eu despeça dos que estão em casa. Mas Jesus disse-lhe: Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Então, essa é a narrativa de Lucas sobre disposição para seguir Jesus. Bem, agora vamos fazer aí uma reflexão, né, sobre o que essas passagens do Evangelho estão nos trazendo. Mas antes disso, quero te convidar, se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal para não perder nenhuma de nossas atualizações. Compartilhe para que mais um irmão ou uma irmã também possa fazer parte desse estudo. Deixa aqui o seu comentário sobre o que você acha dessa passagem, qual é a sua opinião. E, se puder, deixa aqui uma curtida, que é muito importante para fortalecer o engajamento do nosso canal. Amém? Bem, então nós temos aqui as passagens de Mateus e Lucas. E aqui Jesus, ele está trazendo para nós a questão de seguir, né? Seguir Jesus, né? Se nós estamos aptos a seguir Jesus. E aqui, tanto em Mateus quanto em Lucas, existem situações onde se percebe hesitação, né? Então o escriba, ele quer seguir Jesus, ele fala que vai para onde Jesus for. Só que aí Jesus já deixa um primeiro alerta, né? O que que é não ter onde repousar a cabeça? Num primeiro entendimento, pode parecer que é uma pessoa sem teto, né? Nossa, não tem nem aonde ficar. Mas o Jesus, ele está dizendo aqui que não ter onde repousar é a constância do ministério.
né? Ora você está num lugar, ora você está em outro, e você não pode ter questões segurando você, né? Por isso que Jesus ele fala, né? Aquele que deixar mulher, mãe, filhos, né? Por causa de mim, que vai ser muito honrado, né? Porque é difícil a gente deixar aquilo que a gente ama, né? E não é só a família, né? Deixar o que está fazendo também tem a ver com o trabalho, tem a ver também com aquelas coisas que você está apegadas a ela e que ela não permite que você dê um passo além, porque você está comprometido com outras coisas, né? Então Jesus ele fala que as raposas têm tocas e as aves têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Já é um convite à peregrinação, né? Que você não vai ter paradeiro quando você se dedica integralmente à palavra, da forma que ele e seus apóstolos estavam fazendo. E aí, em Mateus, ele fala de um dos discípulos disse. Bem, aqui nós podemos identificar, pode ser um dos 12, né? Existe essa interpretação por parte de alguns estudiosos, mas também Jesus ele tinha um grupo ampliado, né? Quando fala dos discípulos, tem um entendimento ali fechado nos 12, né? Que era aquele grupo mais imediato de Jesus. Mas existiam muitos outros, né? Por exemplo, José de Arimateia era um discípulo, mas não andava permanentemente com Jesus. As mulheres que seguiam Jesus eram discípulas, e eram muitas, né? Poucas são citadas, mas eram muitas mulheres. Então, esse pode ser uma outra pessoa que não alguém dos 12, tá? Isso é possível também. E o que significa, né? Deixar que os mortos enterrem seus mortos. Aqui a gente percebe uma dureza, né, na colocação de Jesus. Porque, na verdade, a... não é a insensibilidade de Jesus, né? Quando você tem um propósito de seguir, você não pode olhar para trás, né? Então, outra pessoa talvez pudesse fazer aquele sepultamento. Ah, Márcio, mas é meu pai, eu faço questão de estar lá. Eu também faço questão, né? Mas Jesus, ele tinha um chamado, né? Então, se de fato você quiser acompanhar esse chamado, você precisa olhar para frente, né? E em Lucas aqui ele é mais direto, né? Aqui no final, quando ele fala: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Então aqui Jesus ele está pedindo prioridade para o seu projeto, né? Talvez as colocações aqui elas podem parecer radicais, mas na nossa vida existem muitas coisas nos prendendo, inclusive ao passado, né? Quantas pessoas que não conseguem seguir adiante porque têm um compromisso com o passado que não volta mais, né? Ele está apegado a algumas tarefas que necessariamente nem precisa dele, mas parece que a pessoa ela tem aquilo como forma de vida, né? Eu não vivo sem aquilo. E no reino de Deus, Jesus ele chama para que a gente vá sem olhar para trás. Então, o ensinamento que a palavra nos deixa hoje aqui é seguir Jesus sem olhar para trás. Não só para trás, como para os lados, né? Vocês lembram que quando nós estudamos aqui da tempestade acalmada, quando Pedro conseguiu andar sobre as águas, igualmente a Jesus, enquanto ele olhava para Jesus. Quando ele olhou, sentiu a força do vento e olhou para as águas, a escuridão. Nossa, eu estou andando sobre as águas na escuridão no meio da tempestade. Aí ele afundou, né? Então, não olhar para trás, não olhar para os lados, ter foco na missão, né? Porque Jesus, ele nos quer integralmente. Ele não quer uma parte de nós. Nós precisamos estar totalmente prontos, né? Naquele tempo existia um ministério, né? Um acompanhamento diário de Jesus. Hoje não necessariamente, mas ele quer você firme na caminhada, sem distrações, né? Sem olhar para trás, sem olhar para os lados, e sim olhar para o seu chamado, para aquilo que Deus te chamou. E os chamados são muito diferentes, né? O meu chamado pode não ser o seu chamado pode não ser o chamado de um irmão, um amigo seu.
Amém? Bem, então é isso. Então que a gente coloque a mão no arado, siga aí o projeto do Reino de Deus. Muita paz, muita luz, muita sabedoria e discernimento na sua vida. Forte abraço.